nós começamos a ver a profundidade dos ensinos de Jesus e os assuntos que ele tocava. E, obviamente, que agora, com a inteligência artificial, eu consigo pegar os meus estudos, que eram arcaicos, e pus ali, e fiquei impressionado com a qualidade com que ele está a me entregar agora, pastor Cassiano. Agora eu estou com as ferramentas. Então, eu tinha catalogado todas as parábolas de Jesus, eu tinha feito esse trabalho manual. Tem uns livros, né, que também trazem isso, que ajudam-nos a fazer. Eu peguei isso, há umas 3 semanas que eu comecei a ver sobre o chamado novamente, pus dentro da inteligência artificial, fiquei chocado, pastor, disse, uau, ele agora catalogou tudo direitinho, está tudo bem organizado, uma coisa que eu ia levar meses a fazer, foi minutos. 40% das parábolas de Jesus são só sobre o reino de Deus. Eu disse, uau, eu ia levar tempo a descobrir isso. Aí ele começou a catalogar, ficou tudo muito claro. Os públicos, coisa que eu fiz manual, faltavam públicos, ele começou a dizer, não, Jesus falou com esse. Então, olha, usem e abusem da tecnologia para o bem. Posso ouvir um amém? Mas isso para dizer que, dentro do nosso chamado, Jesus falou coisas muito importantes. E é fundamental não só observarmos Jesus naquilo que ele fez, enquanto cumprindo a sua missão como homem na terra, mas prestamos atenção no que ele falou, o que ele disse. Tá? E é nisso que nós vamos hoje nos deter. Nós vamos falar sobre o nosso chamado e a minha expectativa é que tenhamos, pelo menos esse mês, a tratarmos sobre isso, falarmos sobre o chamado, a missão, despertarmos todos nós a responsabilidade que nós temos dentro da obra de Deus, do plano e do propósito divino para as nossas vidas. Mas, mais do que isso, nós vamos observar hoje aquilo que é o chamado de Jesus. Ele próprio disse que ele veio para resgatar o que se havia perdido. Jesus fala mais coisas sobre si mesmo, a respeito da sua missão. Ele não fala só isso. Mas isso aqui é aquilo que toca muito o meu coração por causa desse capítulo e em função do que Jesus está ali a ensinar. Mas é importante nós, quando observamos Jesus, nós estamos a olhar para uma pessoa que foi profetizada desde o Antigo Testamento. Então Jesus surge cumprindo diversas profecias, tá? Ele foi construído, há alguns autores, inclusive, que sugerem isso, ele foi construído, porque foram muitas profecias a respeito da mesma pessoa. É como se Isaías é o que mais profetizou a respeito de Jesus, mas vamos dizer que Isaías profetizou a cabeça, outro profetizou o braço, outro profetizou a pé. Era muita profecia. Era como se ele tivesse a ser construído por todos os profetas. Efetivamente, irmãos, é a pessoa mais profetizada no Antigo Testamento, profetizou-se muito a respeito de Jesus. Desde Moisés nós vemos essa profecia, desde o Éden nós vemos as profecias em que Jesus já é aclamado ali dizendo, seu descendente lhe pisará a cabeça. Então nós começamos a ver a construção da figura do Messias muito antes. Ele foi prometido, ele foi profetizado, ele aconteceu e ele profetizou. Então, uma das funções de Jesus normalmente ele é entendido como alguém que manifestou 3 funções principais, ou alguns chamam de ministério tríplice de Cristo, por exemplo, né? Ele foi um rei, ele foi um sacerdote e ele foi um profeta. Todos nós entendemos isso como verdade. Quando os evangelhos começam no Novo Testamento, e ali aparece logo Mateus, ele começa a descrever a genealogia de Jesus. Por que tantos nomes? Mateus não estava a passar tempo. Ele estava a trazer a veracidade da linhagem sanguínea de Jesus para dizer este seria um rei legítimo para Israel, porque ele vem da linhagem certa. Então, aqueles nomes todos são muito importantes. Para nós que estudamos a Bíblia, aquilo faz toda a diferença, porque é ali que nós entendemos que sim, ele estava na linhagem certa para assumir o reinado de Israel naquela altura. Tá? Além disso, ele precisava de ter legitimidade para exercer os seus ofícios outros, como o profético e até o sacerdotal. Então, Mateus já começa a resolver esse problema. Não só nós vamos ver, mas vamos ver, João também, ele começa já a sua descrição do Evangelho, da história de Jesus, a resolver outros temas, a dizer assim, não foi só um homem, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo
era Deus. Então, esta manifestação que vimos de Jesus Cristo é a que nós esperamos desde o princípio. Todos os evangelistas, eles ratificam o fato de Jesus ser o Messias. Isso é importante. Se nós não crermos que ele foi o Messias enviado, aquele que todas as nações da terra esperam, que é a manifestação viva do próprio Deus, para trazer aos homens a mensagem da salvação, então, na verdade, Cristo não serve e os seus ensinos não são verdadeiros ou não podemos tê-lo em consideração. Definitivamente, em Jesus, por tudo que ele fez e disse, nós temos poucas opções. Das duas, uma. Ou entendemos que ele foi um mentiroso, ou entendemos que ele estava perturbado, ou entendemos que era verdade e, portanto, ele é o próprio Deus, a manifestação messiânica daquilo que é o cumprimento de todas as profecias em todas as gerações para todos os seres humanos. Posso ouvir um amém? Se não entendermos isso, nós tiramos Jesus. Então, em Cristo, nós estamos a ver Deus a completar tudo, o que significa que as palavras de Jesus são muito importantes. A missão que ele manifestou, e eu normalmente quando olho para isso, e principalmente esse texto, porque eu consigo ver nesse texto fragmentos de um rei a falar, de um profeta a falar e de um sacerdote a falar. E é dos poucos textos em que eu consigo ver todas essas funções de Cristo a operarem, vamos dizer assim, simultaneamente. E aqui eu trago isso para nós. Enquanto seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus, nós temos uma missão que está ligada a dele. Jesus ele vem como rei para estabelecer o reino eterno. Esse reino eterno, ele tem as suas características e a maior parte da mensagem de Jesus, do que ele pregou, estava ligado a falar sobre o reino. Funciona dessa forma. É dessa forma que vai ser. É dessa forma que ele tem que se manifestar. É assim que tem que andar. Irmãos, nós não pregamos uma religião. É um reino. É chegado o reino. Jesus não trouxe uma nova religião. Eis que vos trago o cristianismo. Não, ele disse, é chegado o reino. A manifestação viva de Deus em comunhão novamente com os homens. O reino de Deus. É isso que Jesus pregou. E isto é muito importante para nós. Entendermos que Jesus não pregou, por exemplo, uma religião, mas pregou um reino, dá-nos, inclusive, a liberdade de manifestarmos esse reino. As responsabilidades também de sermos cidadãos desse reino com as características levantadas por Jesus. Dá-nos a possibilidade de não ficarmos presos a qualquer sistema religioso, porque nós entendemos que não foi uma religião fundada, mas foi um reino anunciado. Então, nós estamos a perceber com muita clareza que Jesus ele faz esse trabalho. E como rei, ele fez bem o seu trabalho. Eu creio. Alguém crê comigo? O desafio, irmãos, é que é muito difícil ver rei sem coroa e conseguirmos enxergar num homem que não teve uma vida opulenta e exércitos do ponto de vista humano, vermos nesse homem um rei. E principalmente o rei que nos é sugerido, porque não é qualquer um. Está a dizer, é o rei dos reis. Mas como o rei dos reis não tem exército? Exército custa dinheiro, né? Como é que o rei dos reis manifesta-se sem a segurança necessária? Sem o poder político necessário? Então, ele deixa muito claro, o meu reino não é deste mundo. E é difícil para os seguidores de Jesus, do início até agora, entenderem que o reino dele não é deste mundo. Não mudou, infelizmente. Nós ainda estamos à espera que Jesus vai reinar. E que quando os governos se converterem, aí nós teremos a terra convertida. E Jesus está a tentar consertar isso na cabeça dos primeiros discípulos, a dizer, o meu reino não é deste mundo. Ele está a tentar consertar na cabeça dos discípulos a ideia de que o reino de Deus manifesta-se com comida, com bebida. Não é isso.
O reino de Deus manifesta-se com outras coisas. Paz, alegria no Espírito Santo, justiça. O reino de Deus é aí. Aí nós veremos a manifestação daquilo que é a vontade de Deus na terra. Não necessariamente quando as condições sociais estão resolvidas. Porque quem teve a oportunidade de ir a qualquer lugar que tem condições sociais muito boas, se calhar vai perceber que as condições sociais estão boas, mas os problemas espirituais permanecem. As pessoas têm vazios, suicidam-se da mesma forma que aqueles que, se calhar até mais do que aqueles que têm problemas e precisam, inclusive, fazer orações a Deus. Então nós vamos perceber que o tema de Jesus não era um reino como os discípulos esperavam, como nós às vezes esperamos. Às vezes nós estamos à espera da manifestação do reino de Deus em que Ele vai nos garantir uma vida socialmente muito boa. O reino de Deus não é isso, meu irmão. E eu não sei se o meu rei vai frustrar as tuas expectativas, mas Ele vai continuar a ser o nosso rei, dando-nos aquilo que Ele veio nos dar, não o que nós esperamos que Ele nos dê. O nosso rei, Ele foi colocado a coroa e efetivamente lhe deram o título de rei dos judeus, mas a coroa que puseram em Jesus não foi a coroa de ouro, foi a coroa de espinhos. O nosso rei é o rei que serve os súditos. É uma inversão do papel. Ele serviu. E ele diz, quem quer ser o maior, sirva primeiro os outros. Ele não só faz, mas ele seta um padrão de liderança. Então, no reino de Deus, as lideranças não deverão ser aquelas que buscam ser servidas, mas aquelas que servem. Então, o modelo não é igual ao do mundo, irmãos. O reino de Deus tem outros princípios e é regido por um outro tipo de mentalidade. O governo no reino de Deus é de Deus. Deus é quem governa. E aqueles que são comissionados por Deus devem fazê-lo de acordo à orientação divina, sendo contrária a todo tipo de circunstância, porque entendem o governo de Deus, não o governo das circunstâncias. Tradução: nós governamos de acordo à orientação divina. Se Deus disser esquerda, é esquerda. Mas desse lado não tem peixe, lança as redes desse lado. Se Deus disser é direita, é direita. Nós governamos, seguimos de acordo a orientações do Espírito. O tipo de reinado que Jesus estabelece é o mesmo reinado que já foi sinalizado no Antigo Testamento por Davi. Por isso diz que ele foi um símbolo. A primeira coisa que Davi faz quando assume o trono e o reinado, ele estabelece turnos de adoração. E, é claro, eu sempre me questionei porque eu achava que ele gostava de música. Mas está escrito, ele diz para que possamos ouvir ao Senhor. Ele não queria governar sem orientações da parte de Deus. A pior coisa que pode acontecer em nossas vidas é nós assumirmos o controle das nossas vidas sem orientação divina. No reino de Deus, isso não deve acontecer. Jesus, ele dá início a esse reino eterno, e de fato é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, mas ele deixa para nós esta missão também, de levarmos o reino, fazermos ele conhecido. E isso vai se fazer com autoridade, efetivamente. Nós recebemos da parte de Cristo a autoridade espiritual para estabelecer o reino. O reino de Deus é estabelecido quando a justiça é colocada. O reino de Deus é estabelecido quando o amor se manifesta. O reino de Deus é estabelecido quando os seus servos repõem a ordem que o diabo fez. Porque o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, nós, quando desfazemos as obras do diabo, nós estabelecemos o reino de Deus. Nós, quando resgatamos o que se perdeu, nós trazemos novamente a ordem do reino, aquilo que Deus já tinha feito. Portanto, quando chegamos num lugar e vemos uma pessoa endemoniada, expulsamos o demônio que está naquela vida, naquela residência, naquela casa, nós estamos a estabelecer o reino de Deus, o governo divino. Então, essa autoridade nos foi dada, transferida por Cristo para nós, e Ele disse, vós sois reino e sacerdócio. Definitivamente, nos transfere parte da sua responsabilidade. Nós não somos Cristo, então não vamos assumir esse lugar e sentar no trono
a glória de Deus Ele não divide com ninguém, mas somos comissionados por Ele. Então nós recebemos também a missão de levar o reino, de expandi-lo, de fazer com que os homens conheçam. O reino de Deus é regido por princípios de obediência, não desobediência. O reino de Deus é regido por princípios de ética, tá? De caráter. Então, nós, entendendo isso, sabendo que temos um rei e também temos essa missão de levar o reino, aonde quer que nós formos, nós certamente estaremos imbuídos disso. Ele fez tudo o que fez no poder do Espírito. E, portanto, nós nos movemos no Espírito também para governar. Posso ouvir um amém? Dito isso, eu vou passar para o sacerdócio de Jesus. Então, o seu reinado ele foi estabelecido, conforme disse, Jesus fez o seu trabalho, ele cumpriu a sua missão, ele fez o que, além daquilo que os discípulos estavam à espera, na direção oposta. Então, os discípulos esperavam uma coisa, ele fez muito mais, só que não na direção que eles queriam. Não só os discípulos, mas os mesmos discípulos que depois entenderam e viram, afinal, essa mensagem é espiritual. Nós não estamos aqui a tentar resolver problemas sociais das pessoas só. Nós viemos aqui resolver o principal problema. Essas almas, se não tiverem a verdadeira mensagem, se o amor não entrar nelas, a verdade não se for incorporada, elas podem estar bem do ponto de vista físico, mas depois vão para o inferno. E o propósito de Deus primário, irmãos, é que as nossas almas sejam salvas. Posso ouvir um amém? Todas as outras coisas são secundárias, não são a grande preocupação divina. Elas estão lá. Deus está preocupado, Deus opera milagres e faz, mas não é o centro da coisa. Então, nós entendemos isso. Agora, Jesus tinha um outro papel. Ele fez esse trabalho como rei, mas ele também fez um trabalho sacerdotal. Era a missão de Jesus. O sacerdócio, ele foi exercido por Cristo. O sacerdócio é o trabalho que os sacerdotes fazem de unir os homens a Deus, de fazer esta ligação, indicar o caminho. Dizer assim, vocês precisam orar. É o trabalho, por exemplo, de um pastor. Se você vai ser pastoreado por alguém, um sacerdote do Senhor, ao longo do tempo, ele vai ter a missão de te encaminhar, te levar a ter melhor relacionamento com Deus. Todo sacerdócio que não visa conectar as pessoas a Deus, ele está desviado do seu propósito. Então, se você está a ser orientado por anos e você não conhece mais a Deus, você não está mais próximo de Deus, você não consegue fazer uma oração, provavelmente você não está diante de um sacerdócio efetivo. Ou você não se submeteu à orientação sacerdotal, o que também pode ser. Contudo, irmãos, o sacerdócio de Jesus, ele manifesta-se essencialmente em duas vertentes. Ele foi o próprio sacrifício. Então, os sacerdotes no Antigo Testamento, eles faziam sacrifícios para aplacar a ira de Deus, como dizem alguns judeus, mas, na verdade, para resolver o problema do pecado. O pecado gera morte, as pessoas, todos nós pecamos, sangue precisava ser derramado. Deus deu a provisão em que nós poderíamos usar o sangue dos animais para cobrir aquilo que era o nosso pecado. E Jesus Cristo vem substituir esta prática do Antigo Testamento, em que os animais eram sacrificados por ordem divina para efetivamente cobrir aquilo que foram os pecados das pessoas. O nosso entendimento é que desde o Éden esse processo está a decorrer, porque mesmo no Éden nós vimos que o Adão e Eva foram cobertos com pele de animal. Não é dito que o animal foi morto, tá? Não está escrito que matou-se o animal. Mas nós não conseguimos perceber como é que a pele do animal foi parar ali se ele ficou vivo, né? Nesse sentido. Então, o entendimento é que, pronto, o animal, na verdade, acabou sendo sacrificado para que Adão e Eva tivessem a cobertura do seu pecado. O sangue foi derramado já lá. E esse sangue consistentemente derramado. Jesus, ele vem cumprir o papel sacerdotal, não apenas a oficiar o sacrifício, mas sendo ele o próprio sacrifício, um nível
que só Ele poderia fazer. Por isso, chamado unigênito do Pai. É único da espécie. Ele é primogênito entre muitos irmãos de fé, mas para o sacrifício, para a obra vicária, o sacrifício substitutivo, só Ele poderia fazer, porque é o único que tinha a própria natureza de Deus. Então, ninguém poderia fazer aquilo senão Jesus Cristo. Nós não vamos fazer o sacrifício, mas vamos, como disse o apóstolo Paulo, completar a obra de Cristo. Então, a vida do sacerdócio, e todos nós no sacerdócio universal recebemos essa responsabilidade, em que nós agora também somos aqueles que têm que reconciliar homens e Deus, levá-los, dizer, olha, Deus está ali, está disponível, vai ter com Ele, ensiná-los, orientá-los. Todos nós recebemos esta mesma tarefa. Então, a tarefa sacerdotal que veio sobre Cristo, ela foi transferida para nós. Não somos apenas meros espectadores do culto. Nós somos praticantes do culto e somos incentivadores para que outros também o pratiquem. Nós agora adentramos um lugar diferente de responsabilidade diante de Deus, de possibilidades, mas de responsabilidade. Dito isso, é importante frisarmos que quando nós falamos em sacrifício, irmão, a vida com Deus, se nós quisermos cumprir o nosso chamado, a nossa missão, não será possível fazê-la sem sacrifícios. Toda a mensagem que diz que você vai conseguir cumprir a tua missão na terra sem se sacrificar, não é de Deus. Não estamos a ver aonde é que ela pode ter saído. Porque do Antigo ao Novo Testamento, a história dos homens de Deus, o sacrifício está presente. O sacrifício faz parte de andar com Deus. Portanto, se alguém está a viver uma vida e não tem nenhum tipo de sacrifício para servir a Deus, deve se questionar. Deve refletir se realmente você está no caminho de Deus. Você está a cumprir a vontade de Deus. Para cumprirmos a vontade de Deus, alguns sacrifícios terão lugar. Provavelmente, alguns de nós vão ter que abrir mão de conforto. Possivelmente, alguns vão ter que abrir mão de relacionamentos. Se calhar, Deus vai chamar alguns para abrir mão até da própria saúde. Porque não estou a ver que a cruz do Calvário fez bem ao corpo de Jesus. Mas é o caminho que Deus construiu para Ele. E Ele, enquanto homem, entendeu que era aquele sacrifício que Ele tinha que fazer para o seu Deus. Cada um de nós, na sua relação com Deus, vai entender o nível de sacrifício que vai ter que ter para ser um sacerdote, para cumprir a sua missão, para indicar o caminho. Não é possível, meus irmãos, fazermos isso do lugar relaxado. Na verdade, a Bíblia ainda fala que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, na verdade, vai acabar por atrair maldição sobre a sua vida. Maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. O relaxe não é o lugar de quem está a atender o chamado de Deus. O chamado de Deus, irmãos, é muito importante. É mais importante do que qualquer outra coisa que possamos pensar. Então, se nós estamos a atender isso de qualquer forma e a fazermos isso dessa maneira, não vai dar certo. O que é importante frisar aqui é o chamado de Deus, este chamado, ele precisa ser mesmo de Deus. Ele não pode ser só o chamado da sociedade, porque a sociedade nos chama. Alguém, por viver numa determinada sociedade, entendeu que tem que estudar, tem que acabar a faculdade e depois da faculdade vai casar. São chamados. Ele está a dizer assim, esse é o caminho que você tem que traçar. Você tem que fazer isso. E entra na nossa cabeça, por alguma razão, e diz, não, o caminho é esse. Mas, se calhar, não é que Deus falou ao coração de ninguém. É um processo da sociedade. Os pais fazem chamado aos filhos, tá? Mas aquele chamado é do pai para o filho, não é de Deus para ele, às vezes. Às vezes, o chamado de Deus para aquele indivíduo é outro. Provavelmente, os pastores fazem chamado. Alguns líderes religiosos chamam as pessoas. Nós temos aqui necessidades, às vezes eu preciso de um irmão, né, para ajudar. Olha, meu irmão, me ajuda aqui, que nós temos essa necessidade. Mas o fato de eu, como pastor, por exemplo, lhe chamar para fazer uma coisa, não quer dizer que Deus está lhe chamando. Pode ser que eu estou mesmo só a ver uma necessidade e você está a cobrir aquela necessidade. Mas Deus pode ter um outro chamado para ti. O que não significa que não podemos atender o chamado dos homens. Eu fui repreendido duramente por Deus em 2016.
porque durante quase 10 anos eu fiz muitas coisas e o que Deus me tinha chamado para fazer, eu não estava a fazer. E quando eu fui para o lugar da oração e tive a conversa com Deus, isso foi em novembro de 2016, eu estava no Rio de Janeiro, numa praia, numas pedras. Eu fui orar e fazer o meu balanço. Era novembro, normalmente era o mês do meu aniversário, eu gosto de fazer balanços nessa altura. E eu estou no meu balanço com Deus e disse, Deus, nos últimos anos estou assim, não consegui cumprir isso aqui não consegui fazer. E o Espírito Santo me perguntou, mas tu não fizeste isso por quê? Eu disse, olha, não fiz isso porque eu estava ocupado a fazer trabalhos na igreja. Eu disse, mas quem te mandou fazer isso? E ficou um silêncio mortal entre eu e Deus. Porque eu fiquei a pensar, o trabalho da igreja, quem me mandou fazer é mesmo quem está a me perguntar, supostamente. Mas se ele está a me perguntar, obviamente que não foi Deus que me mandou fazer. Eu fiquei em silêncio um bom tempo. E ficou claro para mim que eu fiz coisas, mesmo na igreja, que não foi Deus quem me mandou fazer. Eu fiz porque entendi que tinha que fazer. Fiz porque um pastor me pediu para fazer, porque os irmãos me solicitaram. Mas não tinha sido Deus que tinha falado comigo. Pronto. Aquilo criou um desafio interno, porque eu disse, pronto, eu gastei muito tempo a fazer coisas que Deus não me mandou fazer. Mas o Espírito Santo disse, não foi inútil o teu esforço. Ele tem utilidade. Entretanto, o principal não é esse que estás a fazer. O principal é o que eu te disse para fazer. Faz o que os homens te mandaram fazer, mas não deixa de fazer o que eu te mandei de fazer. E, obviamente, dentro do espaço de tempo que é possível, porque vai chegar um momento, e eu depois refleti e disse, não, afinal de contas, se eu atender o chamado de Deus, não tenho mais espaço para atender o chamado dos homens. Então, foi o momento em que eu tive que dizer, olha, eu não vou poder mais fazer isso, porque agora tenho que fazer o que Deus me mandou fazer. E, definitivamente, não tinha espaço mais para atender o chamado de mais ninguém. É muito difícil encontrarmos alguém que está a servir a Deus, de fato, e a cumprir a sua missão com muito tempo disponível. Tá? Nós brincamos que quem fica a andar e rodear pela terra é o diabo. Não sei se já leram a história de Jó. O que o diabo diz? O que está a fazer? Eu estava a andar e rodear a terra. Em outras palavras, há uma palavra que não gosto de usar, né? Mas pronto, ele estava ali, na sua tranquilidade, a vagar sobre a terra. Quem tem missão de Deus não fica a vagar sobre a terra. As nossas ocupações vão até onde você até diz, meu Deus, chama outros. Eu entendi o que Jesus estava a dizer quando ele disse, os trabalhadores são poucos. Porque ele olha para a esquerda, olha para a direita e diz, é muito trabalho, não vamos conseguir. Mas pela graça de Deus, Deus nos dá sempre a capacidade de fazermos. Posso ouvir um amém? Então, nós vamos precisar fazer isso, tá? Discernir o que é que eu vou ter que fazer. Isso é importante, irmãos. A função sacerdotal ela vai se manifestar no ambiente de consciência do que tem que ser feito. Tá? Não é a calhar, não é de repente. Todos os sacerdotes, desde o Antigo Testamento, antes de Moisés, nem Moisés, depois de Moisés, eles têm uma orientação específica da parte de Deus no que eles deviam fazer para que o povo tivesse ali. A maneira do sacrifício, a hora do sacrifício, tudo foi orientado por Deus. Os sacerdotes, nós, não estamos desorientados. Às vezes estamos a desobedecer, às vezes estamos a ignorar. Mas a maior parte de nós sabe o que tem que fazer para ser um sacerdote, para fazer com que a sua família, por exemplo, volte para os caminhos do Senhor. Muitos de nós sabem, às vezes nós só temos que calar, fazer menos fofoca, né, no meio dos irmãos. Porque quando a família se reúne e estão a fofocar, e eu, que quero que os meus primos se convertam, também estou no meio da fofoca, e o Espírito Santo já está a me incomodar há muito tempo para sair dali, mas eu continuo naquele ambiente de fofoca, o que vai acontecer? Eles não se convertem, mas Deus já me disse, como disse a Moisés, em mais de 20 capítulos do Pentateuco, a dizer como é que o templo tinha que ser feito e tudo, muitos detalhes. Deus dá detalhes da missão. Deus não deixa os sacerdotes desatentos, desorientados. Os sacerdotes sabem o que têm que fazer. Nós somos sacerdotes do Senhor, sabemos o que temos que fazer. Se é o mesmo Deus a que nós adoramos, estamos a adorar o mesmo Deus, Ele orienta. Tá? Eu vos garanto, vai orientar. Não deixa as pessoas desorientar. Às vezes temos muita coisa na cabeça, às vezes não queremos ouvir a orientação de Deus. Em outros momentos, pior do que isso, já ouvimos, não queremos fazer, porque temos medo disso, daquilo, temos receio, mas o nosso Deus orienta os sacerdotes.
Muito do que nós precisamos ver transformado na nossa geração está entregue na mão da igreja e os sacerdotes precisam se levantar. É o tempo, eu creio, tão certo como vive Deus, que nós vamos nos levantar e vamos reconciliar homens e Deus. Nós vamos fazer esse trabalho por intermédio daquilo que é a pregação do Evangelho, o nosso testemunho. Nós vamos fazer com que as pessoas vejam uma luz no fundo do túnel e digam, ainda tem solução, eu quero essa solução. Posso ouvir um amém? Então, nós vamos cumprir essa missão. O sacrifício, o trabalho sacerdotal, já disse, envolve sacrifício e finalizo aqui a dizer, o sacrifício não se faz pela metade. Sacrifício é completo, é inteiro. Jesus, ele deu-se como todo, tá? Todo. Ele teve que se entregar 100%. Então, nós não vamos conseguir fazer o trabalho sacerdotal tentando fazer meia boca ou as metades. Todo sacrifício, todo meio sacrifício vai gerar meia redenção. Mas nós não queremos meia redenção. Nós queremos toda a redenção, mas queremos fazer só parte do sacrifício. Não, irmãos, a redenção ela foi feita num sacrifício completo. Não é diferente conosco. Não dá para termos meia redenção, meia entrega e queremos completa restauração da parte de Deus. A entrega tem que ser completa. A entrega envolve nosso confronto interno, tá? Nós vamos ter que confrontar todas as estruturas internas que temos e dizer isso precisa estar na mão de Deus, isso precisa estar na mão de Deus, aquilo precisa estar na mão de Deus, não dá para deixar aspectos de fora. Essa entrega às metades, ela vai gerar resultados às metades. Muitos questionam, por que temos tantos crentes no mundo e pouco resultado, pouco impacto? Porque muitos crentes, mas poucos a fazerem a entrega completa. E a entrega metade, ela não produz aquilo que é o seu objetivo. Amém? Nós vamos ter que pensar em Jesus também como profeta. E é a figura de Cristo que eu mais gosto. No texto que nós lemos, vemos ele a profetizar e rapidamente acontecer. Jesus profetizou. Nós vimos ele a falar que não ficaria pedra sobre pedra, cumpre-se o que ele fala naquele texto. Mas ele profetiza muitas mais coisas que também cumpriram-se já. E outras que ainda não se cumpriram. Contudo, quando nós pensamos no profeta, irmãos, e nós estamos, se calhar, na era dos profetas, eu dou graças a Deus por isso, porque nós tivemos muito tempo na igreja em que muitos dos ministérios estiveram apagados, né? E até esses dias falávamos, vemos a restauração dos ministérios diferenciados. Estamos a olhar para, normalmente tínhamos pastores, presbíteros, né? E esse tipo de cargos, mas olhando para profetas, apóstolos, mestres e tudo aquilo que Jesus traz ali em Efésios, os 5 ministérios, por exemplo, nós vemos que essa restauração está a ser feita nos nossos dias e o levantar desses ministérios está a ser uma bênção. Eu, particularmente, já fui muito impactado pelo ministério profético. Nós, na verdade, fazemos parte de uma igreja que é profética apostólica, né? Nós cremos não só nos dons, no mover do Espírito, na palavra profética, mas na própria restauração desses ministérios como um todo. Mas, quando olhamos para o ministério profético, nós vemos um ministério que é muito necessário. E a mensagem de Jesus, ela trafega entre 2 ambientes. Geralmente, irmãos, os mestres eles vão ter uma característica de amor associada ao ensino, se calhar por entenderem a profundidade das coisas, em trazer elas de forma mais palatável às pessoas. Então, muito do amor que se vê no ensino de Jesus, ele está associado a essa característica do ensino, do mestre, do estabelecimento. Mas depois, Jesus, ele trafega entre o amor e a verdade às vezes muito dura, no sentido de um pouco mais incisiva, e é muito a característica do ministério profético. Tá? A Bíblia diz que a profecia vem para exortar. Exortar é ralhar. Eu não estou a conseguir ver ralhar. Ralhar é ralhar. Eu vou ter que confrontar o que tu estás a fazer de errado. Não tem outra forma. A manifestação do ministério profético
primariamente é para isso. Porque senão, se as pessoas estão a fazer tudo certo, Deus vai se manifestar, pronto, se calhar para trazer mais bênçãos. Mas, via de regra, nós não estamos tão corretos assim. A manifestação viva de Deus dificilmente vai trazer só aprovações. Ela vai trazer aprovações e ela vai trazer correções. Porque Deus agora está a falar e se Ele estiver a falar comigo. Eu já testemunhei aqui várias vezes, não me canso de fazê-lo. Sempre que me encontro com os profetas, as palavras são às vezes muito duras. Até quando vejo já tem um profeta, digo, meu Deus, lá vem ele. Porque eu tenho também, eu movo-me às vezes em profecia. Então, eu já vejo a distância dele, já vem, já vai me falar coisa. Porque, diga graças a Deus, que Deus corrige os que ama. Então, eu fico feliz, embora que a repreensão é sempre uma dor de cabeça, mas eu fico feliz porque Deus ainda me ama. Porque o momento que Ele deixar de me repreender, entrega a Satanás. Mas quando vemos a manifestação de um ministério profético mesmo, irmãos, não é muito parecido com o que nós estamos a ver no Instagram e às vezes em outros lugares, tá? Quando nós lemos as Escrituras e vemos o mover dos profetas no Antigo e no Novo Testamento, não tem muita aparência do que estamos a ver hoje. Porque o que nós estamos a ver hoje é alguém que tem efetivamente um dom, por exemplo, uma palavra de conhecimento, ele vai fazer, se calhar, uma revelação. Cassiano, você anteontem estava no sítio tal, tal, tal. E você, Deus vai te abençoar. Vem isso, vem isso, vem aquilo. Eu entendo. E em alguns casos, tenho vários amigos profetas mesmo. E eu sou daqueles que circulam, irmãos. Eu vou em muitas igrejas, eu vou em muitos lugares. Eu convivo com o corpo de Cristo, tá? Eu não fico preso àquilo que é a nossa realidade, até porque nós temos um dom da parte de Deus. Mas se não bebermos dos outros e humildemente entendermos, não, aqueles irmãos, aquilo ali fazem melhor do que nós, deixa aí lá, tá vendo? Eu convivo com os irmãos todos, tá? Todos, inclusive já sou criticado por isso. Mas você é fulano? Não, fulano, deixa o fulano. Deixa, vamos amá-lo, vamos abraçá-lo. Ele tem um dom da parte de Deus. Se calhar pode não estar atento, mas nós estamos aqui, se calhar até para fazer esse trabalho de trazê-lo para um outro ambiente. Então, nós, nesse processo de convivência, nós vemos muita coisa. Mas o ministério profético, ele, nos nossos dias, tomou um rumo complexo. É que ele manifesta-se mais para motivar as pessoas, no sentido de continua, Deus vai fazer coisas boas, coisas boas, coisas boas, sempre coisas boas, e no sentido, às vezes, de aprovar as pessoas, dizer assim, você vai no caminho. Mas é difícil, irmãos, manifestar um verdadeiro ministério profético se tu não endireitas as veredas das pessoas. Tá? A profecia de Deus, ela corrige o nosso caminho, efetivamente. Então, eu chamo a atenção aos irmãos para estarem atentos, para perceberem. Tá? A Bíblia diz, julgai as profecias. Mas também diz, não desprezei as profecias. Então, eu não desprezo nenhuma profecia, mas nós temos que julgar, perceber. Bom, a profecia foi boa, trouxe aqui muito insumo daquilo que Deus vai fazer. E onde está a correção? E onde está o aprumo? Onde está aquela palavra que realmente me confronta? Essa característica do ministério profético de Jesus a cair em cima, especialmente da classe religiosa da sua época e dizer, estão mal, vocês estão a andar mal. Aquilo é característica mesmo do profeta. Vocês precisam se alinhar. Vocês deixaram a espiritualidade há muito tempo. Há muito glamour por fora, por dentro há podridão. Vocês precisam converter os vossos corações. Tudo isso é característica específica de um profeta a se manifestar. E eu oro muito. Nós precisamos de muitos mais profetas no nosso tempo. Posso ouvir um amém? Para manifestarem-se efetivamente a alinharem a igreja. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Se nós não tivermos profetas, as pessoas desalinham-se. O que está a acontecer hoje? Uma pessoa, ela está em pecado, ela vai a um lugar
e o que nós estamos a entender que uma palavra motivacional ou uma coisa é efetivamente uma palavra profética. Não, irmãos, são duas coisas completamente diferentes. Nós não queremos desanimar as pessoas. E confesso que a igreja já foi um lugar de desanimar. As pessoas iam para a igreja e o profeta, o homem de Deus, às vezes não tinha a ponderação necessária para fazer uma comunicação. Então a pessoa saía, às vezes, mais triste do que entrou. Às vezes estamos a precisar disso também. Às vezes muita euforia e alegria não nos permite refletir nas coisas como deve ser. Mas entrarmos num lugar como esse, que é um lugar de fé, estamos à espera que as pessoas saiam daqui entusiasmadas. Mas não podemos tapar o sol com a peneira e dizer assim, você está bem, continua nesse... Não, às vezes o caminho está mal. A pessoa está a trair, ela tem um caso extraconjugal, por exemplo, em curso, e a palavra profética que vem diz assim, os teus inimigos vão cair. E o entendimento da pessoa é que o inimigo que vai cair, às vezes, é o esposo. Então, nós estamos a incentivar o próprio erro. Porque o espírito profético não captou que a mesma bênção que pode descer sobre aquela pessoa, na verdade, tem que ser seguida anteriormente, tem que ser antecedida de uma repreensão. E dizer assim, Deus vai te abençoar, mas anda na linha. Porque nós estamos na ideia de incentivarmos os cristãos a seguirem, a não desistirem. Por que é importante isso? Esse trabalho é muito importante. Muitos não entendem a importância disso, tá? Dizem, isso não faz sentido nenhum. Faz, porque nós que acompanhamos as pessoas, sabemos a quantidade de pessoas que desistem da caminhada. Ele desiste. Recentemente, há um tempo me encontrei com alguém, ele disse, desisti, não quero saber mais. Mas desisti como? Desisti, não vou trabalhar, não vou fazer mais nada, chega, desisti. Eu estava a partilhar com o Bruno e disse, você é corajoso. Porque às vezes nós olhamos e dizemos, você tem que orar, você tem que ler Bíblia, você tem que cuidar da saúde, cuidar do corpo, você tem que cuidar dos filhos, é da mulher, é da igreja. Eu disse, esse homem teve coragem. Ele disse, não, desista, fica assim, vocês é que sabem. Não quero mais, não quero. Ficou assim. As pessoas estão a desistir. Não é para desistir, mas posso ouvir um amém? Não é para desistir. É difícil, é um desafio. Tá? Levar a vida de forma séria e fazer ela prosperar num caminho não é simples. Se fosse, toda a gente fazia. É difícil, mas nós estamos aqui, Deus vai nos ajudar, amém? Contudo, meus irmãos, a palavra profética confronta. E nós também fomos levantados por Deus para profetizar. E quando falo disso, eu não me refiro apenas a termos um dom, por exemplo, de palavra do conhecimento ou um dom profético, tá? Não estou a referir a isso. Eu estou a falar a respeito de uma palavra que é profética e que foi, vamos dizer assim, nos dada como missão para nós falarmos. Jesus Cristo voltará. Posso ouvir um amém? A igreja precisa se levantar para anunciar aquilo que é o trabalho profético de Deus na terra. Então, o ministério profético de Jesus transfere-se para nós também, não apenas do ponto de vista do ofício profético, mas daquilo que é a missão da igreja. Nós temos uma missão de confrontar o pecado. Nós temos uma missão de levantar aquilo que é a vontade de Deus, de falar coisas vivas, mas também há muitos de nós que serão mesmo profetas. Aqui nessa casa nós temos profetas, pessoas que Deus usa de forma muito poderosa, tá? Que falam da parte de Deus. Na maior parte das vezes, a palavra profética, ela precisa fazer este confronto com o pecado e orientar. Então, a palavra profética orienta a igreja, tá? Nós temos orientações gerais na Bíblia, mas depois, como é que vamos nos mover no dia a dia? Em muitos casos, os profetas é que orientam. Por exemplo, nós temos estado a orar a Deus para mudarmos de lugar. Nós estamos a cultuar aqui, mas queremos ir para um outro lugar, um lugar fixo, onde nós podemos ter mais atividades ou, se não, termos um espaço reservado para a atividade de culto, porque aqui hoje temos um espaço que é partilhado, né? E estamos a orar para que Deus oriente. E a nossa expectativa é que um profeta levante-se e diga, olha, o caminho é esse,
E nós temos estado a orar, e aqueles que são intercessores e têm esse dom, esse ministério, têm falado muito, dito, olha, vai chegar o lugar, continuem a fazer esse trabalho. E nós temos orientação. A igreja precisa dos profetas, não apenas para confrontar o pecado, mas para orientar as ações, naquilo que é a direção que Deus quer. Tá? Dito isso, eu finalizo dizendo o seguinte: cada um de nós que deve ser levantado como profeta, nós somos, efetivamente, uma nação profética, uma igreja profética, que anuncia algo que vai acontecer, mas temos essa responsabilidade de confrontar o pecado. É muito difícil confrontar uma coisa que você também faz. É muito difícil chamar a atenção de alguém para um aspecto que você também está inserido nele. A perca da autoridade profética ao longo das gerações, ela veio também por causa disso. Essa semana eu estava a conversar com alguém, veio e disse, vamos tratar um documento. Mas o documento não estava correto. Eu disse, olha, se nós que estamos, inclusive, a orar por causa da corrupção, né? Oramos por causa de todos os processos que estão errados, para que Deus melhore. Se nós também praticarmos isso, não estamos no caminho certo, meu irmão. Leva mais tempo fazer as coisas certas, mas é o ideal. Nós, enquanto igreja, irmãos, e permitam-me fazer essa assertiva, especialmente em Angola, nós não podemos facilitar o nosso caminho, porque senão vamos dificultar o processo divino. Por que muitos de nós perderam a autoridade espiritual? Porque compactuamos das mesmas práticas que são diabólicas. Amados, a corrupção no nosso país é um demônio. Não sei se em outro país não seja, mas é um demônio que age. Tá? E ele não age na vida de pessoas específicas. Se você vive, eu estou a falar dos angolanos, mas há brasileiros ou outras nacionalidades, por exemplo, que estão cá a viver, vivem aqui, acabam por estar debaixo da mesma influência. Se não tiver cuidado, ele veio do Brasil, mas depois só vai dar conta, já está a pagar gasosa. Mas você, por estar a pagar gasosa, essa é a forma de tratar um documento? Não. No reino de Deus, não. No reino das trevas, é. Eles fazem o que é mais rápido e querem os resultados. Nós não pagamos a gasosa. Posso ouvir um amém? Esse amém foi fraco. Nós não pagamos a gasosa. Posso ouvir amém? Amém? Não, irmão. Porque o mesmo que paga a gasosa para ir tratar um bilhete de identidade ou para furar a fila de banco, depois quer reclamar de qualquer outro tipo de corrupção que acontece. Mas você pratica. Perdeu a autoridade espiritual. A voz profética foi calada e o diabo sabe como fazer isso. Por quê? Porque não tem autoridade. Porque também pratica a mesma coisa. Falsifica documento. Não dá, irmão. Vamos pagar. Nós lemos o texto. Ele disse, vou pagar 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque o reino estava a ser estabelecido naquele lugar. Aonde Jesus chega, o reino é estabelecido. A ética se põe. A verdade é restaurada. Posso ouvir um amém? Então, nós não vamos nos misturar. Não podemos deixar perder a nossa autoridade profética. E a verdadeira autoridade profética, ela não vem só quando estamos aqui num mover. Não, ela vem, irmãos, quando nós estamos retos, a andar no caminho certo. Eu creio que na minha geração ainda haverei profetas como Natã, profetas como Isaías, profetas como Jeremias, homens cheios do Espírito. Estou a falar do passado, mas no Novo Testamento nós temos vários profetas que levantaram-se e deram juízos, inclusive, da parte de Deus, para muitas situações. Nós veremos isso. Desafios ao chamado. Se nós estamos a perceber a comunicação, há uma coisa relacionada às expectativas que pode ser um grande desafio. Quando nós olhamos para o que Jesus disse, nós percebemos na própria pessoa de Jesus que ele era um rei, um sacerdote, um profeta. E nessas 3 vestes ele foi dando diferentes orientações. Tá?
nós também vamos manifestar a mesma qualidade de missão, trazendo o estabelecimento do reino de Deus, trazendo aquilo que é a reconciliação, o religar, o levar os homens, fazer o trabalho sacerdotal. Também nós vamos profetizar, no sentido de exortar, orientar, alinhar. Por último, se nós pensarmos que o nosso chamado ele é desafiador, o grande empecilho, irmãos, de nós cumprirmos a vontade de Deus, um deles é a expectativa que nós criamos. As coisas de Deus são tão simples que nós, às vezes, não conseguimos ver que são de Deus. E aqui eu gostaria de tratar disso rapidamente com os irmãos e dizer que vamos ter que ter cuidado com o nível de expectativa que nós estamos a colocar naquilo que Deus vai fazer. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. A fé pressupõe expectativa. Então, nós temos que ter alguma expectativa quando vamos ao lugar de fé. Mas se pusermos essas expectativas muito além daquilo que Deus está a planear fazer, nós podemos nos sentir muito frustrados. O que aconteceu com os discípulos é que eles tinham uma expectativa a respeito de Jesus. E muitos não conseguiram ver em Cristo o Rei dos Reis, o sacerdócio eterno a se manifestar. Eles não conseguiram ver o profeta, porque estavam à espera, se calhar, de alguém com um tipo de operação diferente. Na cabeça deles, Jesus ia se manifestar de uma outra forma. A missão nossa, enquanto igreja, irmãos, ela manifesta-se nos aspectos mais simples, não nos mais complexos. Ela manifesta-se com muito mais poder e autoridade fora das quatro paredes desta igreja. O verdadeiro poder e autoridade de Cristo em nossas vidas, ele vai ser manifesto quando nós, diante da tentação, dissermos não. Não é quando aqui os músicos começarem a fazer o toque, nós levantarmos as mãos, dermos aqui aquele grito que de fato o Espírito Santo toca nossas almas. É um espetáculo, é muito bom, mas não é isso que é o poder de Deus. O poder de Deus é quando o marido me fala mal e eu respondo com amor. Ali está o reino. É ali que aquilo acontece. Agora, fica difícil para mim conseguir encarar a realidade de que alguém está mesmo a cumprir o seu chamado, mas no coração o perdão não flui, por exemplo. Irmãos, muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome fizemos, desfizemos, plantamos, desplantamos. Mas na verdade ele vai olhar e vai dizer: não vos conheço. Isso tem que entrar no nosso coração. Se nós sentarmos diante da palavra de Deus e sairmos de lá sem nenhum tipo de transformação, eu estou com dúvidas que essa é mesmo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos transformar sempre. Vai nos elevar, sim. Vai nos fortalecer, vai nos dar ânimo, vai nos dar vigor. Ela vai trazer em nós um nível de fé e energia que é diferente, mas também vai nos orientar. Então, não criemos expectativas em Cristo que Ele mesmo não prometeu. Não vamos pôr na responsabilidade de Deus as nossas expectativas humanas. Não vamos pôr na conta de Deus os maus tratos mentais que nós estamos a fazer a nós mesmos ao nos expormos a muita informação de comparações infinitas, para depois dizermos: Deus não está a me dar. Não, você que se maltratou. Porque você sozinho fica a ver os outros que estão ali. Olha, fulano viajou, Beltrano foi aí, Beltrano foi aí. E depois crias uma expectativa no teu coração. Eu também tenho que ir. Deus não te falou nada. Deus quer mesmo que você fique ali, irmão. Aí. Ai, Jesus Cristo. Jesus vai nos ajudar. Posso ouvir um amém? Ele vai nos ajudar. Todos tinham uma expectativa em Jesus. Mas Jesus deixou claro: meu reino não é deste mundo. A nossa missão na terra é integral. Então, esse é um outro aspecto importante. Um dos empecilhos, um dos desafios ao chamado de expectativa, muitos estão à espera que, e essa expectativa
ela manifesta-se em diferentes formas. Uma delas é nós acharmos que só vamos cumprir a vontade de Deus quando. E esse quando, eu devo lhe dizer, pode não acontecer. Quando o quê, pastor? São muitos, não consigo mais. Quando eu me formar, quando eu casar, quando eu fechar esse contrato, quando. Irmãos, é hoje. O dia da manhã a ninguém pertence. Só Deus sabe. O dia de você fazer a vontade de Deus é hoje. O chamado, ele não é para amanhã. É para agora. Ok? Então, há pessoas que estão à espera de que eles tenham condições para ir fazer. Não, você tem que ir fazer para ter condições. O processo é o oposto. O trabalho que estamos a fazer não é nosso, é de Deus. A capacitação vem dele, não vem de nós. Então, muitos estão à espera de ter as condições perfeitas. Não, você nunca vai fazer. Então, não quero ser indelicado, mas devo dizer aos irmãos que se não tivermos cuidado, nós vamos acabar por ficar inativos. O texto que nós lemos é muito claro. Jesus, ele diz, o Filho do Homem veio para resgatar o que se havia perdido. Depois faz uma distribuição de dons. E há uns que foram, multiplicaram, ou outros que enterraram. Irmãos, ninguém está sem capacidade de trabalhar para Deus. Deus deu capacidade a cada um de nós. As capacidades são diferentes de acordo com o seu plano divino. Os recursos são diferentes de acordo com a economia divina. Nós não temos como controlar como é que deve fazer. Não, mas por que o pastor Marques tem mais habilidade que eu? Irmão, o teu espírito já não está correto. Porque você já está a se comparar com outro. Não. Pega as tuas próprias habilidades e põe elas em operação. Ok? Então, as poucas habilidades que eu tenho, se forem poucas, e forem postas em operação, nós vimos que aquele que tinha muitas foi bem visto, mas há um que tinha menos, mas também foi bem visto. Disse, servo bom. Porque o pouco que ele tinha, ele pôs em uso e em operação. Muitos de nós entendemos que temos poucas habilidades, não estamos a fazer. Não vamos conseguir cumprir dessa forma. A mentalidade que espera condições, ela não é de Deus, não é do reino. A mentalidade de Deus entende que as condições estão em Deus. As condições não estão em nós. A missão nem sequer não é minha, esse trabalho não é meu. Irmãos, eu faço a obra de Deus com muita paz, com responsabilidade, mas com muita paz. Porque sempre que há muitos apertos, eu olho para ele e digo, Deus, esse trabalho é teu. Eu estou aqui como teu servo. Manda os recursos. Senhor, eu não tenho como orientar essa situação. Preciso de ajuda do alto. Eu vim parar aqui, porque eu não me comissionei. Há pessoas que se comissionaram a si próprias, talvez esse seja o grande problema. Então, como ele próprio se deu a sua comissão, então ele agora tem que assumir todas as responsabilidades da comissão. Eu não assumo, porque ele disse, lançai sobre mim, uma janela está aberta, não aproveito por quê? Porque eles ficam a carregar nas costas, você vê o homem está todo arrebentado. Não é assim. Isso não é para estar nas tuas costas, é para estar nas costas de Deus. Aí você encontra um indivíduo que está a fazer a obra de Deus. Nós temos trabalho, atenção, muito trabalho, bastante muito. Mas esse trabalho que é muito, é leve. Porque nós fazemos com reforço extra. Que desce do alto, não sentimos esse peso todo. Há momentos que dói, você diz, poxa, isso aqui e tal, mas logo o choro dura uma noite, a alegria vem passa um tempo, você diz, meu Deus, graças a Deus que eu sirvo a Deus, ainda bem. Nós vamos conseguir fazer a obra de Deus quando tivermos prazer nisso. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Quando olhamos para Jesus Cristo, nós entendemos que Jesus tipifica quem nós somos. Irmãos, durante esse mês eu gostaria de chamar a atenção aos irmãos. Mês de agosto, pense no seu chamado, na sua missão.
pense nas diferentes possibilidades. Onde é que Deus pode te usar de forma diferente? Pense que não é para amanhã, porque as pessoas estão a morrer hoje. As almas estão a ir para o inferno hoje e agora. Elas não estão a ir amanhã. E nós estamos a perder o tempo e a oportunidade de servirmos a Deus com o nosso coração. O que eu gostaria de falar aqui para finalizar, e é muito importante, muito, não podemos ignorar. Muitos de nós não acedem ao chamado porque não se sente digno. Não nos sentimos dignos, capazes. Deixa dizer, não és mesmo digno. Nenhum de nós é digno. Quem bater no peito e dizer, eu estou pronto. Esse chamado foi mesmo para mim, porque eu sou o único que consegue fazer. Aquela é a própria desqualificação dele. O sentimento de orgulho não entra em quem serve a Deus. Nós servimos a Deus com temor e tremor, irmãos, sabendo que a missão que nos foi dada é muito maior do que aquilo que é a nossa capacidade, a possibilidade, a nossa mentalidade. Não conseguiríamos alcançar. Nós olhamos e sabemos, isso não vem de mim. Fazer isso não é coisa minha. Agora, as qualificações para o ministério, muitos tentam colocar critérios. Algum vai dizer, não, esse ministério é para os brasileiros. Os brasileiros é que conseguem fazer isso. Não, isso aqui é para os angolanos. Porque mesmo no tempo de Jesus, esses dizeres estavam em voga. Dizia, vocês não podem fazer isso. Não, vocês é que podem fazer isso. Atenção, irmãos. Não vamos deixar o diabo nos enganar. O que Deus nos chama para fazer, nós temos que fazer. Porque muito do que está acontecendo nos nossos dias é que muitos de nós não assumem o lugar porque está a dizer, a minha família praticava feitiçaria. Hoje, quer que eu lhe faça lembrar quem foi a família de Davi, de Jesus? Vamos na história, na genealogia dele que está em Mateus. Temos prostitutas. Na genealogia. Estrangeiros. Ruth. Vamos encontrar lá pessoas que não foram sérias. Não é a nossa origem, é o posicionamento que nós temos com Deus. O que nossos pais fizeram não é uma obrigatoriedade de fazermos. Nós podemos romper o curso e estabelecer um novo caminho. Posso ouvir um amém? Não importa a origem. Mas isso já havia muitos anos na minha geração. O sangue de Cristo tem poder para quebrar qualquer cadeia, qualquer prisão, qualquer maldição que possa existir ou tenha existido. Não existe poder maior do que o trabalho que Jesus fez. Irmãos, há um tempo em que Deus está a nos chamar para sermos a solução da nossa geração. Somos nós, a igreja, mas não a solução do ponto de vista social. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Não, eu estou a falar do ponto de vista espiritual. Nós vamos ver muitas descrições na Bíblia. As pessoas, quando Naamã, por exemplo, vai à procura de cura para a sua doença, Naamã, estamos a falar, imagina, um grande general americano que diz, eu preciso de cura. Eles dizem, vai no Sambizanga, lá no meio do bairro, onde tem uma vala com água preta, numa casa de chapa há um profeta. É quase essa comparação que estou a fazer. Ele vem, o Air Force One é só para o Trump, né? Vem num outro avião, toda aquela comitiva cheia de power, para adentrar um lugar pobre, e o profeta lhe diz, não lhe recebam. Diz a ele para ir banhar nas águas sujas. É o que aconteceu. Só que quando lemos o texto, não está claro. Porque ele sabia alguém que tem autoridade espiritual ali. Há alguém que fala com Deus. Irmãos, a igreja é o lugar que deveria ser procurado para as pessoas encontrarem Deus. Aqui não é procurar a igreja para vir encontrar a solução do casamento, do dinheiro do bolso, do dia a dia. Não é esse lugar, irmão. O reino não é desse mundo. Você veio aqui para encontrar Deus. Deus resolve esses temas e esses problemas.
Mas nós irmos a Deus com esta mentalidade, já estamos a ir mal, por isso é que não encontramos. Porque nós já estamos a nos direcionar a Deus por causa do problema que nós temos, não por causa do amor a Deus. A inefetividade de tanta coisa que se faz está ali. Mas o problema às vezes está no próprio sacerdote que diz: Deus vai te abençoar, então vem. Não é a mensagem correta. A mensagem correta é: vai ter com Deus, se te abençoar, amém. Se não te abençoar, amém. Porque pode não abençoar. O abençoar depende, Ele quer abençoar. Ele está desejoso de abençoar. Ele abençoa, nós estamos a ver que Ele abençoa. Mas não é para você ir lá por causa da bênção. Ninguém vai conseguir servir a Deus se não tiver a perspectiva correta. A vontade de ter comunhão com Ele, fazer a vontade dEle a despeito das suas bênçãos. Os homens que andaram com Deus e conseguiram fazer grandes feitos em Deus, eles esqueciam de si mesmos. Eles diziam: Senhor, se me deres, estou alegre. Se não me deres, eu estou alegre do mesmo jeito. A coisa mais importante aqui não é o meu bem-estar mais. É eu fazer a vontade de Deus. Irmãos, o cumprimento da nossa missão pode passar por grandes desafios. Atenção, que nós temos falado, mas a perseguição, graças a Deus, não chegou em Angola ainda. Se chegar, se disser assim, já não podem mais se reunir. Não estávamos longe, bem próximo, né? As igrejas não podem mais se reunir. A nossa fé morre. Deixamos de fazer o trabalho divino? Mas infelizmente, nós quando olhamos a realidade, nós sabemos que se fecharmos essa porta, depois de 3 semanas, há uns que já não estão com Cristo. Porque a sua vida com Cristo depende exclusivamente de nós estarmos aqui no domingo. É o tempo de mudarmos esse quadro. É o tempo de mudarmos a nossa posição com Deus. Ele tem uma missão para nós. Não vai ser feita de qualquer forma, no oba-oba, relaxadinhos. Irmãos, essa mensagem é mentirosa. Às vezes, não, vai de qualquer jeito e tal. Vai só indo. Depois quando Deus... Não, querido, desperta em espírito. Abraça o teu chamado, abraça a tua missão. Este é o tempo. Cristo nos capacitou. E nós cumpriremos essa missão. Feche teus olhos. Em Ezequiel capítulo 47, nós vemos um vale de ossos secos. Vemos um vale de ossos secos. O profeta foi levado pelo Espírito. E o que vemos ali é que ele foi levado por Deus a profetizar. Era a nação de Israel que ali estava, os ossos estavam sequíssimos. Mas ao manifestar da palavra profética, eles tomaram vida novamente e transformaram-se num verdadeiro exército. Jesus Cristo veio levantar um exército. E mediante essa palavra profética, nós recebemos força da parte de Deus para reconstruir aquilo que o inimigo retirou de nós. Se há alguma morte em nós, em nossa casa, em nossa família, a palavra profética, ela restaura isso. Eu vim da parte de Deus dizer: haja vida aonde havia morte. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela Tua igreja nesse lugar. Manifestamos, Senhor, a nosso desejo de cumprir a Tua vontade. Assim como fizeste e tens feito ao longo das gerações, levanta a Tua igreja, Senhor. Levanta os Teus servos, levanta aqueles que vão estabelecer o reino de Deus, que vão manifestar o Teu reinado, Senhor, que vão seguir como súditos fiéis, como servos desse reino, que manifestam os princípios do reino, que trazem vida aonde há morte, que manifestam a justiça, o amor, o poder do Espírito nos lugares onde Tu nos envias. Eu oro, Senhor, para que Teus filhos e Tuas filhas manifestem o verdadeiro sacerdócio. Levantem-se, Senhor, reconciliando os homens com a autoridade sacerdotal.
sacrifiquem-se no nível que for necessário. Também oro, Pai, para que levantes as vozes proféticas em nossa geração, com autoridade da parte de Deus, que os homens procuram sabendo, ali tem uma palavra de Deus. Pode não me agradar, pode não falar o que eu gosto, mas ele fala da parte de Deus, eu quero ouvir. Levanta a geração, Senhor, que de fato tenha a coragem que Tu tiveste para pregar a verdade do Senhor. Nós cremos, Pai, na manifestação do Teu poder, enquanto levantas uma igreja que fala da Tua bondade, que manifesta ela e que cumpre a vontade do Eterno. Eu oro, Senhor, que seja removido todo o empecilho dentro dos nossos corações, todo sentimento de medo, todo receio, todo sentimento de inadequação colocado pelas trevas dentro de nós. Nós oramos, seja removido em nome de Jesus. Que a Tua igreja, Senhor, desperte para um novo tempo, atendendo o chamado hoje. Entendendo, Pai, que Tu guardas-nos todos os dias e fazes a Tua obra de forma que sempre nos surpreende, porque não somos dignos dela, mas fomos usados para ela. Se você crê, erga as tuas mãos, vamos falar, Tu és fiel em todo o tempo. Declare isso. És fiel. Todo tempo.